Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada que é ao mesmo tempo fascinante e, bem, bastante desafiadora. É uma viagem para dentro, em busca daquilo que o psicólogo Carl Jung chamava de verdadeiro eu. Pense num mergulho bem fundo, nas almas da nossa própria mente, sabe? E o mapa que a gente vai usar foi desenhado por um dos maiores exploradores da psique humana que já existiu. E olha, para começar, vamos direto ao ponto com essa verdade que é francamente poderosa. Jung nos lembra que a tarefa mais difícil muitas vezes não é conquistar o mundo lá fora, não. É aprender a viver com o universo que existe aqui dentro. E é justamente essa dificuldade toda que dá o pontapé inicial para nossa exploração. Mas por que é tão complicado assim? Bom, o chamado para essa aventura geralmente começa com uma percepção, sabe? A gente se dá conta de que o nosso eu do dia a dia, aquela identidade consciente que a gente apresenta para o mundo, é só a pontinha do iceberg. É um convite para ir muito além do que a gente acha que sabe sobre si mesmo e mergulhar num território imenso e desconhecido. E para entender essa jornada, a gente precisa de um mapa, certo? Jung nos dá dois pontos de referência que são, olha, cruciais. De um lado, a gente tem o eu, que você pode chamar de ego. Ele é o centro da nossa consciência, tipo o gerente da nossa vida acordada. Mas do outro lado, tem o si mesmo, ou o self. E o si mesmo é o centro de tudo, da psique inteira, incluindo o consciente e aquele oceano imenso que é o inconsciente. O ego, coitado, acha que está no comando, mas o si mesmo, esse é o verdadeiro centro de gravidade de quem a gente é. E essa ideia é muito poderosa. Pensa assim, a nossa mente consciente é como o facho de luz de uma lanterna num quarto totalmente escuro. Ela ilumina um pequeno círculo, certo? Mas todo o resto do quarto, que é imenso e cheio de coisas, continua lá existindo na escuridão. O inconsciente não é um nada, um vazio. É simplesmente a parte do todo que a nossa lanterninha ainda não alcançou. Certo, então a pergunta é, como é que a gente começa a explorar essa escuridão toda? Bom, o primeiro passo é aprender a língua que se fala por lá, a linguagem do inconsciente. E de acordo com Jung, os mensageiros mais diretos, mais autênticos que a gente tem para nos ajudar nisso são os nossos sonhos. E o que eu acho mais fascinante na visão dele é essa ênfase na autenticidade. Sabe, os sonhos não são fachadas. Eles não estão tentando enganar a gente. São, na verdade, expressões puras, espontâneas da psique, que mostram o que de fato está acontecendo lá no fundo, sem o filtro da nossa vontade, sem a maquiagem do nosso ego. Tá, mas como é que a gente entende essas mensagens? Aqui, Jung propôs um método bem diferente do de Freud. Em vez de se afastar da imagem do sonho, que é o que acontece na livre associação, a técnica de Jung, a amplificação, nos convida a fazer o contrário, mergulhar de cabeça na imagem. É como pegar uma lupa e focar num símbolo específico do sonho, explorando todas as conexões possíveis, culturais, mitológicas, pessoais, para realmente desvendar o significado mais profundo daquilo. Mas e quando o inconsciente não fala com a gente em sussurros, e sim aos gritos? Para Jung, as neuroses, sabe, a ansiedade, as compulsões, essas coisas, elas não são só doenças ou falhas. Na verdade, são tentativas da nossa própria natureza de nos curar, de chamar a nossa atenção para algum desequilíbrio sério. São, no fundo, um chamado, meio que forçado, para essa aventura de conhecer quem a gente realmente é. E olha, em toda a jornada do herói existe aquela grande provação, né? Aquele momento decisivo. Na jornada junguiana, o maior desafio, o dragão que a gente precisa enfrentar, ele não está lá fora, ele está aqui dentro. É hora de confrontar a nossa própria sombra. E o que é a sombra? Bom, a sombra é tudo aquilo em nós que a gente reprime, que a gente esconde, porque acha inaceitável para o nosso ego ou para a sociedade. É o nosso lado negativo. Os nossos instintos mais crus, as nossas fraquezas, é tudo aquilo que a gente prefere fingir que não existe. É, de certa forma, quem a gente é quando ninguém está olhando. Jung não romantiza nem um pouco esse encontro, viu? Ele usa essa metáfora poderosa de um desfiladeiro estreito para mostrar que é um caminho difícil, apertado e que, olha, transforma para sempre quem se atreve a atravessá-lo. Não tem atalho. É um trabalho doloroso, sem dúvida, mas é absolutamente essencial se o objetivo é a totalidade. E é que tá o pulo do gato. O objetivo não é derrotar a sombra. Não é se livrar dela. O objetivo é integrá-la. É reconhecer que essa parte também é nossa e aprender a conviver com ela. E isso, minha gente, exige uma humildade imensa. Exige um respeito profundo pela complexidade da natureza humana, tanto na sua luz quanto, e talvez principalmente, na sua escuridão. Depois de atravessar esse desfiladeiro, depois de aprender a dialogar com o nosso mundo interior, o que a gente encontra do outro lado?
Qual é a recompensa por uma jornada tão difícil? A resposta é a conquista da totalidade. E esse processo todo tem um nome: individuação. É, em essência, a jornada para se tornar quem a gente realmente é, na nossa forma mais completa. O si mesmo, aquele nosso centro verdadeiro, funciona como o que Jung chamou de unio oppositurum, ou seja, uma união dos opostos. Consciente e inconsciente, luz e sombra, tudo junto. A questão não é escolher um lado, mas sim ser grande o suficiente para conter os dois. Isso aqui corrige um dos maiores mal-entendidos que existem sobre desenvolvimento pessoal, sabe? O objetivo da individuação nunca é a perfeição. A perfeição é um ideal inatingível, que só serve para nos deixar frustrados. A meta real é ser completo. E ser completo significa, por definição, aceitar e integrar as nossas imperfeições como parte essencial de quem a gente é. E que tipo de ferramenta a gente precisa para essa travessia? São virtudes que a gente costuma direcionar para os outros, mas que, nesse caso, precisam ser voltadas para dentro. A gente precisa de paciência, porque o processo é lento. Amor, por todas as nossas partes, inclusive as mais sombrias. Fé, na própria jornada interior. Esperança, mesmo quando tudo parece escuro. E, talvez acima de tudo, humildade, para aceitar o grande mistério que a gente sempre vai ser para si mesmo. E isso nos leva a um ponto que é, sim, fundamental. Não existe receita de bolo para isso. Não tem um manual. O caminho de cada um é único, é intransferível. Não se trata de imitar Jung ou qualquer outro guia, mas de usar essas ferramentas para conseguir, finalmente, ouvir o que a própria alma está dizendo e ter a coragem de seguir esse caminho que é só seu. E a gente termina, então, com a questão que fica no ar, a questão central de tudo isso. Se a jornada não é sobre se livrar da nossa escuridão, mas sim aprender a viver com ela, como seria essa convivência na prática? Como seria um relacionamento com o nosso ser completo, um ser que abraça tanto o dia quanto a noite que existem dentro de nós? Essa é a grande pergunta que a jornada da individuação nos convida a cada um a responder.